teste de inglês gratuito. Pois é o que vai acontecer aqui agora. Eu vou testar o seu inglês e você vai descobrir se você é intermediário ou até mesmo avançado no inglês, tá? Como que vai funcionar? Eu vou mostrar algumas perguntas aqui e você precisa encontrar o erro nessas perguntas. E claro, se você quiser de fato aprender inglês aí fluente, siga o Dicas de Inglês by Joe e é muito importante esse passo agora, o meu Instagram. Meu Instagram tem dicas todos os dias, então não perde essa oportunidade, vai lá, o link está na descrição, você vai amar, tem muita coisa legal lá, tá bom? Convite feito, let's go! Bom, a gente sabe que descobrir o seu nível no inglês é uma tarefa difícil, né? Não é tão fácil. Hoje em dia a internet está repleta de coisas, mas não é todo mundo que sabe usar da forma correta, porque da mesma forma que a gente tem muito material bom, a gente também tem muito material ruim na internet, que ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Abra o olho! Então este vídeo tem o intuito aí de te ajudar a você se encontrar aí, onde que eu tô, pouco vou, não é? Como é que funciona isso tudo? Vou te explicar, meu querido, minha querida, já deixa seu like aí e bora, que a gente não perde tempo não. Você vai encontrar o erro pra mim, a gente vai começar mais básico e à medida que for andando, a gente vai avançando o nível de dificuldade das perguntas. Primeira pergunta eu vou falar aqui e você vai pensar, vou te dar 5 segundos para você pensar no erro e reformular essa frase da forma certa. I have 23 years old. Muito bem, olha só, para idade, muita gente fala assim, I have. Oh, my friend has 40 years old, né? Só que toda vez que a gente vai falar de idade no inglês, a gente usa o to be. Brains. Então você vai falar, I am 23 years old. Isso pode parecer um erro básico, mas que é muito cometido. Então, atenção, se você errou isso daqui, significa que você é burro, cara. É um nível básico, ou seja, atenção no to be, atenção nessas estruturas, que é muito importante você revisar isso daí. I am 23 years old é a forma correta. Da mesma forma que se eu quiser falar, por exemplo, dela, de uma outra pessoa que é mulher, eu posso falar she is 27 years old, tá? Pode também tranquilo, ou he is 22 years old e por aí vai, sempre usando o to be. E se eu quero perguntar a sua idade, eu falo how old are you? Ou se não, eu posso até falar I think you are 15 years old. Tá bom. Ou seja, eu acho que você tem 15 anos de idade. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que você não precisa falar o years old obrigatoriamente. Você pode falar you are 15. Só o número. I'm 23. She's 27. Tá? Não precisa falar o years old. Não é obrigado. Mas falar I am 23 years, aí tá errado. Ou você usa years old ou você não usa nada. Mas só years não tá certo. Já dei várias dicas em uma só. Pegou? Bora pra segunda? Vamos lá então, segunda. I live here for 10 years. I live here for 10 years. Onde que tá o erro? Pense, tem que fazer a dancinha, né? Enquanto você pensa, ó. Pensou? Se você é uma pessoa que aprende inglês com tradução, muitas vezes você pode errar isso daqui. Porque as pessoas traduzem, né? Eu moro aqui há 10 anos. I live here for 10 years. Só que na verdade está errado. Por quê? No inglês, quando você usa live, no presente, a gente está falando de uma estrutura que chama present simple. Ou seja, é uma ação cotidiana. É uma ação do dia a dia. Só que esta frase está falando I live here for 10 years. Então a gente tem o for, que demonstra aí por. Ou seja, tempo. Não é algo do presente, é algo que está conectado ao passado. E toda a ação do seu presente que está conectada ao passado, ou seja, ela começou lá atrás e até hoje ela acontece na sua vida, a gente não pode usar o present simple, a gente usa o present perfect. O que significa o present perfect? É algo que começou lá atrás e acontece até hoje. Então, o fato de eu morar nessa cidade há 10 anos implica que 11 anos atrás eu não estava nessa cidade. Então, 10 anos começou a minha trajetória aqui
e até hoje acontece. E por esse motivo que no present perfect eu preciso usar os verbos auxiliares, que é o have, e quando é he, she, it, a gente usa o has. Então nesse caso, a única coisa que você faria é adicionar o have nessa frase logo após o sujeito e passar o verbo para o passado. Então o certo seria I have lived here for 10 years. E quando você está falando de alguns verbos específicos, como no caso de live, por exemplo, tanto faz você usar o present perfect continuous ou present perfect, um com ing e outro sem. Então você pode falar I have lived here for 10 years, ou senão você pode falar I have been living here for 10 years. Both are right. Então ambas estão corretas, mas nunca I live here for 10 years. Agora, se você simplesmente fala I lived here for 10 years, você está falando eu morei aqui por 10 anos. Isso significa que você não mora mais. É o passado simples. Acabou a ação. Ela não acontece mais no seu dia a dia. Mas começou no passado, acontece até hoje, present perfect. Coloca o have e passa o verbo pro passado, continua a sua frase e aí você bota o for e tá tudo certo. Ah, agora eu entendi! Tá bom? Esse foi o segundo. Isso daqui já é uma coisa nível aí, saindo do avançado, indo pro intermediário, que é super importante você saber. Se você errou isso daqui, significa que você precisa estudar o present perfect. Tá bom? Fechou? Então tamo junto. A terceira frase é a seguinte: She study English every day. She study English every day. O que tá errado nessa frase é que a gente tá usando she e she ali, que é, meu querido e minha querida? Present simple, porque a gente tem um verbo logo depois. E quando você tem he, she ou it, você conjuga esse verbo com S, ou é S ou IES, né? Então aí o que acontece? Nesse caso, para deixar essa frase certa, é She studies English every day. Lembrando que every day é separado, tá bom? Every day separado é para falar todos os dias. Every day junto é para falar do dia a dia. Por exemplo, eu tenho algumas atividades do dia a dia que eu não abro mão. So, I have some everyday activities, blá blá blá, e aí você fala o que você quiser. Everyday activities, atividades do dia a dia. Ele serve de adjetivo. Agora, toda vez que você quiser falar todos os dias, everyday sempre separado. E lembre-se que essa frase para estar certa é She studies English every day. Tira o Y, coloca IES. Present simple. Essa quarta aqui é difícil. My friend speaks French fluently. My friend speaks French fluently. Pensa aí. Essa frase é difícil. Você tem ideia do que é, meu amor? O erro dela? My friend speaks French fluently. Que essa frase ouvida não tem erro. Essa frase está certa, mas o problema é que ela está escrita com um F minúsculo. E no inglês, todos os idiomas, nacionalidades e países têm letra maiúscula no inglês. Então o certo é My friend speaks French fluently com F maiúsculo, tá? Muita atenção nisso, muitas pessoas erram nisso daí. Isso aí é um erro de escrita e um erro básico, um erro que você aprende lá no comecinho, nas primeiras aulas de inglês, você aprende isso daí. Eu falo isso daí no meu curso também, bem no comecinho. Então, é essa questão. Países, nacionalidades e idiomas em inglês sempre na escrita com letra maiúscula. Da mesma forma que dias da semana e meses do ano, também, nossa, foi lá pra frente, você viu? Também tem letra maiúscula em inglês, isso porque eles se referem a nome de deuses. Monday, por exemplo, é o deus Lua, né? E era de Moon ali. Então tem todo Friday, Frida, e por aí vai, Thursday, Thor, né? Tô tentando lembrar dos outros aqui, mas são nome de deuses, portanto, você tem que fazer isso. Nomes de planetas também tem letra maiúscula. E a última... Desconcentrei agora. E a última frase para você testar aí o seu inglês é a seguinte. Essa pergunta vai aparecer aqui, olha. Have you ever been to Europe? Have you ever been to Europe? Que se você traduzir é tipo, você já foi à Europa? Have you ever been to Europe? Qual que é o erro dessa frase? Pense. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou
Nenhum. Essa frase não tem erro, e se você inventou algum erro é porque você precisa estudar mais ainda inglês e entender, meu querido e minha querida, que inglês é uma língua que não é difícil de aprender, mas você precisa ter as ferramentas certas. E o canal está aqui de portas abertas para te ensinar tudo isso. Tem vários vídeos dando dicas de inglês aqui. E a outra coisa é a seguinte, no meu Instagram também tem dicas assim, todo santo dia. Não deixe de seguir, é o primeiro link da descrição. E o outro ponto que eu quero dizer aqui, meu querido e minha querida, é o seguinte, quando a gente fala de teste de inglês, a gente nunca fala de algo que é 100% certo. O que significa isso? Que não é só acertar isso aqui que vai definir o seu nível, tá? Isso aqui é um teste de compreensão, de interpretação, de escrita, igual a gente teve, mas isso não define o seu nível no inglês, é importante salientar isso. Mas, se você acertou todas as respostas da forma aí que eu falei, significa que o seu inglês é muito bom. Você já está aí mais do que intermediário, caminhando aí para um processo de avançado. Então, parabéns aí nas suas respostas se você acertou tudo, e se você não acertou, fica tranquilo, porque aqui o canal eu estou aqui para te ajudar e fazer você atingir a fluência no inglês. Deixa o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e eu te vejo no próximo vídeo, porque aqui é o Dicas de Inglês by Joe. Temos vídeo segunda e quinta-feira às 19 horas. Beijo no seu coração and I'll see you in the next video. Até mais. Bye bye, people.